Eu não vou acabar presa porque eu sou rica! Eu sou rica! Você já viu algum rico ir parar na cadeia? Pelo menos não aqui nesse país onde todo mundo não tem caráter! Aí, vem pra cá, você vem pra cá, e cobre a nova dele. Mas você pode ganhar até 500 mil reais em barra de ouro, que vale mais do que dinheiro. Aí, mas é bom, não é? Aí, vem pra cá, você. Pois é, pessoal, hoje nós vamos falar com Salomão sobre bufunfa, dinheiro, grana, tutu, sobre faz-me rir, às vezes mais faz chorar do que rir, não é verdade? Nós vamos falar sobre dinheiro, ou melhor, sobre riquezas, como o cristão deve lidar com o aspecto financeiro da sua vida, como ele deve lidar com riquezas. O que é o problema? O problema é ser rico, o problema está no nosso coração, o problema é a ganância, é a avareza, o dinheiro é do diabo. Como o cristão deve lidar com riquezas e com dinheiro? Algo extremamente importante para a nossa vida, não é verdade? Afinal, os boletos não param de chegar, ao mesmo tempo o nosso coração não para de desejar. Às vezes a gente fica igual aqueles cachorrinhos vendo aquela televisão de cachorro, naqueles frangos rodando. E a gente passa nas lojas, no shopping, se bem que a gente não tem passado muito esses dias, né? Mas a gente fica desejando aquelas coisas, nosso coração cobiça, vem aquela insatisfação, aquele desejo de ter. Será que isso é errado? Até que ponto? É errado eu querer ser rico? É errado eu trabalhar por isso? É errado ser rico e ter fortunas e ter empregados e ter uma vida boa? Qual é a raiz da questão sobre dinheiro, sobre riquezas e sobre finanças? Nós vamos ver isto com Salomão à luz de Eclesiastes capítulo 5, versos de 8 a 20. Faça a sua leitura aí, medite neste texto e em seguida dê o play. E não esqueça aí de curtir, também de compartilhar com outras pessoas este conteúdo e de se inscrever no canal da Igreja Presbiteriana de Varginha. Eu sou o pastor Marcos e esse é o nosso A Vida Além do Sol, meditações em Eclesiastes. Que Deus te abençoe e vamos lá falar de din-din. Dinheiro na mão é vendaval. Quem nunca ouviu essa música, não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre dinheiro no coração é vendaval. Este é o tema da nossa meditação. Dinheiro no coração é vendaval. O X da questão que Salomão vai colocar para nós, que o problema não está no dinheiro, mas está no coração do homem, é o amor ao dinheiro, que é sinônimo de avareza, que nasce da cobiça. Este é o problema. Nós vamos falar que como o amor ao dinheiro é de fato um vendaval, traz tempestades terríveis, destruidoras, principalmente para quem alimenta este amor no coração e muitas vezes para as pessoas que estão ao redor de nós. E como o dinheiro, os bens, as riquezas se tornam um ídolo e ocupam o lugar de Deus no nosso coração. Inclusive Jesus, quando comparou Deus com outro Senhor, ele falou do mamão, do dinheiro, das riquezas. Não podeis servir a dois senhores. Então este é o tema da nossa mensagem hoje. Dinheiro no coração é vendaval. Bom, eu não sei se você já viu aquele filme A Quinta Onda. São 5 catástrofes que acontecem naquele filme. E hoje nós vamos ver aqui algumas das catástrofes que o amor ao dinheiro traz. Dinheiro no coração é vendaval. E em primeiro lugar, o amor ao dinheiro traz opressão. Você vai observar aí no verso 8 e 9, que Salomão vai dizer assim: se você vê opressão ao seu redor e no lugar da justiça, o roubo, a opressão, a injustiça, não te maravilhes disso. O que Salomão está dizendo? Não fique surpreso, como se algo extraordinário estivesse acontecendo, porque isso faz parte do mundo caído. E por quê? Por causa do pecado no coração do homem. Não é que Salomão está sendo um conformista, as coisas são assim mesmo, tem que permanecer assim mesmo, eu vou cruzar os meus braços e não vou fazer nada, não vou lutar pela justiça, não vou lutar pelo bem social, não vou lutar contra a opressão. Salomão não está falando isso. Ele está dizendo para nós sermos realistas. Nós vivemos em um mundo caído em pecado, convivendo com pecadores, e infelizmente as coisas são assim.
Isto não exclui a nossa responsabilidade de lutar por justiça, por melhor distribuição de renda, por oportunidade para todos. Mas a questão é que não podemos ser utópicos, não podemos ter uma visão utopista da vida, de que um dia teremos um paraíso aqui, se tomarmos certos passos, se fizermos uma revolução, uma rebelião, mudar todo o sistema, então viveremos num paraíso. Salomão está dizendo assim, sejamos realistas, é o que se espera de vivermos em um mundo caído. E aliás, a luz da Bíblia só não é pior porque a ação de Deus restringe o pecado na vida de todo o homem, porque há governantes e porque há leis, e a lei no próprio coração do homem, quer ele afirme a existência de Deus ou não. Há certos princípios gravados no coração que ali cercam a vida do homem. Então não é um conformismo, mas é um realismo, um choque de realidade. Não se maravilhes. E Salomão vai analisar esta hierarquia de opressão e de corrupção. É um corrompendo-se em cima do outro, é um se aproveitando do outro. Aquele que está lá embaixo, ele é oprimido por alguém, e esse é oprimido por outro, e esse é oprimido por outro. Esta cadeia de corrupção. E olha que Salomão nem conhecia o Brasil, não é verdade? Mas desde que o mundo é mundo, o homem continua sendo o mesmo. Olha que se passaram milhares de anos e o homem continua sendo o mesmo, carente de redenção, de transformação, carente de redenção e de transformação. O problema está no coração do homem, o problema está ligado ao amor ao dinheiro. Afinal, Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo diz assim, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E Salomão não é um fatalista também pelo verso de número 9, quando ele diz assim, o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Este versículo aqui é de difícil tradução e interpretação. Como está aqui na revista e atualizada, dá-nos a entender que ninguém é melhor do que ninguém. Não existe um ser humano que não precise de alguém. Até o rei se serve do campo. Embora ele esteja lá no topo desta pirâmide e aparentemente não há ninguém que o corrompa, mas ele é alguém que precisa também de serviço. Até o rei se serve do produto do campo. Mas olhe na NVI, que é uma tradução também muito boa, bem próxima também do original, que já muda um pouco o sentido. Diz assim, mesmo assim é vantagem a nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. O que Salomão estaria dizendo aqui nesta segunda tradução? De que embora haja corrupção nas estruturas da vida, nas estruturas sociais, na política, na forma como nós nos organizamos, embora haja corrupção e opressão, ainda assim é melhor ter organização do que viver numa anarquia. É melhor ter um rei que se preocupa com a agricultura. A agricultura era a principal atividade deste povo nessa época. Seria assim, é melhor ter um rei que põe ordem nas coisas, que se interessa pelo trabalho das pessoas, que promove o meio das pessoas viverem. É melhor ter um rei assim do que viver em uma anarquia, ainda que haja corrupção. Salomão não está dizendo assim, é bom ter corrupção, tanto faz como fez. Não, ele acabou de dizer, sejamos realistas, vivemos em um mundo caído, teremos opressão, o que é lamentável. Mas ainda assim é melhor um mínimo de organização do que uma anarquia total, cada um viver do seu jeito, cada um viver para o rumo. Isso viraria um caos total. É lamentável que haja corrupção, mas ainda assim a gente precisa de governo, ainda assim a gente precisa de uma certa organização na nossa vida social. Mas o primeiro vendaval que o amor ao dinheiro traz é opressão. Os homens oprimem uns aos outros por causa do seu amor ao dinheiro, que é a avareza
motivado pela cobiça do seu coração. Em segundo lugar, versos 10 a 12, o amor ao dinheiro traz inúmeros perigos. Mais um vendaval aí que o amor ao dinheiro traz, porque dinheiro no coração é vendaval. Primeiramente, quem ama o dinheiro nunca se satisfaz. Observe aí no verso 10, quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda também, isto é, vaidade. Primeiro perigo aí é esta insatisfação que é gerada no coração. O amor ao dinheiro nunca se satisfaz, porque nós sempre vamos desejar mais, sempre os olhos vão cobiçar mais. O desejo de possuir, de ter e de ver a sua riqueza aumentar é infinito, é infindável, pois a avareza é esta disposição lamentável do coração que não se contenta com o suficiente, com aquilo que é necessário para a vida, mas os olhos brilham de ter e de ter mais e de ter mais do que o outro. Por isso que quanto mais a pessoa tem, mais ela deseja subir um degrau acima, e para isso não há limites. Por isso que este é o primeiro grande perigo aí que o amor ao dinheiro traz. Nós pensamos que vamos estar satisfeitos quando tivermos isso, aquilo outro, quando atingirmos tal patamar de vida, quando tivermos tal salário, tal dinheiro na poupança, mas se a insatisfação não for tratada no nosso coração, nós vamos chegar lá e perceber que ainda falta muito, e a gente nunca vai saber o quanto falta para o nosso coração sossegar, porque ele nunca vai ter sossego. É por isso que Jesus vai dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 15, então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância que ele possui, na abundância de bens que ele possui. Jesus está dizendo, a nossa vida não pode ser medida por aquilo que nós possuímos. A nossa vida vale muito mais do que aquilo que nós temos. Não podemos medir a nós mesmos e nem o outro pela abundância de bens que ele possui. Por quê? Porque a vida do homem vale muito mais do que isso. Se nós reduzirmos o homem e a nossa vida ao aspecto econômico, estaremos reduzindo o homem drasticamente de quem ele é, criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso a nossa vida é muito mais do que aquilo que nós temos ou possamos ter ou venhamos a possuir. Em segundo lugar, um segundo perigo que o amor ao dinheiro traz é que quem aumenta a riqueza, aumenta também os gastos. Diz aí verso 11, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Ou seja, quanto maior é o seu rendimento, quanto maior é a sua fortuna, quanto maior é a sua renda, também os seus gastos aumentarão. Porque tudo na sua vida vai subir de nível, não é verdade? Se antes você se contentava com um lanchinho lá baratinho, agora você vai já querer comer numa hamburgueria. Se antes você usava camisetas sem marca, roupas sem marca, agora você vai querer usar uma marca top, né? Se antes você estava feliz com aquele carrinho velho, né? Mas que ainda andava e funcionava bem, agora você vai querer um carro novo. Se antes você estava lá numa casa simples, agora você vai querer uma mansão. Se antes você viajava só de intermunicipal, né, para a cidadezinha mais próxima, agora você vai querer rodar o mundo. Os nossos gastos vão aumentar. Claro que pode ter exceção nisso, mas de maneira geral é o que nós podemos observar. Aumentam-se os rendimentos, também vão aumentar os gastos, e principalmente aqueles ao redor de nós que comem. É o que diz aqui. Lembra da parábola do jovem lá que saiu, do filho pródigo? E enquanto ele tinha riquezas, os amigos rodeavam ali aquele jovem, né, o filho pródigo, mas quando a sua fortuna acabou, porque ele torrou tudo em farras e em prazeres, em comilanças e bebedeiras, quando ele torrou todo o dinheiro, os seus amigos da onça, né, os seus amigos desapareceram. Então é proporcional. Por isso que uma pessoa pode ganhar, sei lá, muito bem e ainda viver no aperto, porque ela pode fazer contas altíssimas, ela pode fazer prestações altíssimas, ela pode querer gastar tudo de maneira assim, sem freios. Então não é o tanto que nós ganhamos. É claro que é bom ganhar um salário bacana, né? Claro que é bom lutar por isso, é claro que é bom você ter um bom emprego, um
tem nada de errado nisso necessariamente. Mas não se iluda de que se você ganhar 10 mil a mais, 20 mil a mais, 30 mil a mais, necessariamente você vai ter mais dinheiro. Porque se na mesma medida em que você ganha mais, você gastar mais, você vai continuar apertado do mesmo jeito. Então este é um outro vendaval que o amor ao dinheiro traz. Um outro perigo que o amor ao dinheiro traz. Aumenta-se a riqueza, mas aumentam-se também os gastos. Terceiro lugar, um terceiro perigo aí que o amor ao dinheiro traz é que quem possui as riquezas, vai ter que se contentar de contemplar com os olhos. O que quer dizer isso? Vamos entender o que Salomão está querendo aqui nos dizer. Ele diz aí no verso 11, que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com os seus olhos, verem os seus bens. Pessoal, a gente sabe aí que a maior riqueza de todo mundo está nas mãos de poucas pessoas. E essas pessoas, elas podem viver aí milhares de anos que a sua fortuna não se acabará. Enquanto a maioria vive com tão pouco, né? Tem tanta pessoa que tem tanto dinheiro que ela nem sabe com o que gastar. Ela não sabe nem como aproveitar, nem dá tempo e nem tem como. Não há tempo, não há saúde, não há idade, não há anos que sejam suficientes para ela aproveitar todo o seu dinheiro e tudo aquilo que ela poderia fazer, porque é coisa demais. Aqui pode ter um primeiro sentido assim de que enche os olhos nós possuirmos algo. É o que traz deleite ao nosso coração, vermos as nossas propriedades, vermos as nossas riquezas, né? Não tem não, mas deve ser assim, né? Nós enxergarmos aquilo que nós possuímos, isso enche o nosso coração de alegria. Um carro novo enche ou não enche os olhos? Um computador top enche ou não enche os olhos? Uma viagem maravilhosa enche ou não enche os olhos? Uma joia preciosa enche ou não enche os olhos? Uma casa linda, uma mansão, enche ou não enche os olhos? Uma piscina maravilhosa, não enche os olhos? Um hotel maravilhoso? Coisas preciosas assim enchem os nossos olhos, e possuí-las também enche os nossos olhos. Mas há um outro sentido aqui também, de que na maioria das vezes nós vamos, como diz, né, ver com os olhos e lamber com a testa, porque não vai dar tempo de aproveitar. Até mesmo pelo que Salomão vai dizer em seguida, às vezes virá tanto estresse, tanta preocupação, tanto trabalho, aumentará a carga ali de você se preocupar em ganhar mais ou de se preocupar em perder, e a saúde às vezes vai embora e você pode morrer cedo e não aproveitar tudo aquilo que você tinha. Ou seja, se nós colocarmos o nosso coração nas riquezas, se nós buscarmos sentido da vida nessas coisas, nós vamos nos frustrar, porque na maioria das vezes nós não vamos aproveitar o tanto que nós poderíamos aproveitar. No máximo nós vamos contemplar com os olhos, encher o coração de orgulho, de vaidade, e dizer: é meu, olha tudo isso, gente, é meu, contemplem, é tudo meu. Nós vamos nos satisfazer com os olhos. E um quarto perigo, verso 12, é que quem possui fortunas não possui tranquilidade. Diz aí o verso 12: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. É claro que Salomão está falando em termos gerais. É claro que existem exceções, existem crentes ricos, piedosos, extremamente crentes, confiantes em Deus, desapegados, generosos, que abençoam outras famílias, que abençoam os seus empregados, os seus colaboradores, fornecem emprego para as pessoas, cooperam com a sociedade, né? Auxiliam nas causas sociais. Claro que há crentes ricos extremamente generosos com a obra de Deus, como também há pessoas humildes financeiramente e que são extremamente arrogantes, apegadas ao dinheiro, avarentas, ingratas e por aí vai. O que determina o coração do homem não é a sua condição financeira, mas é o seu coração, é o pecado no coração. Mas de modo geral, observando a vida, Salomão está dizendo: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco ou muito. Ou seja, ele trabalhou o dia inteiro, esteve lá na labuta, comeu lá a sua comidinha simples, e ele vai deitar no travesseiro
e vai dormir sossegado porque ele não tem com o que se preocupar. Mas o rico, o que ele diz aí, a fartura do rico não deixa dormir, porque ele vai pôr a cabeça no travesseiro e vai pensar nos seus negócios, se o dólar subiu, se o dólar desceu, se a bolsa está em alta, se está em baixa, se a sua empresa valorizou, desvalorizou, se entrou outro no mercado, se não, como é que ele vai pagar todos os funcionários, será que teve lucro, não teve, vai ter que reduzir isso, e se alguém roubar, e se alguém me passar a perna, e se entrar um ladrão, e se alguém for desonesto, e se a minha empresa falir. Vem estas e outras inúmeras preocupações que vão tirar o seu sono, vão tirar a sua paz, vão tirar a sua tranquilidade. É isso que Salomão aqui está dizendo. O amor ao dinheiro é vendaval. Estas coisas vêm da falta de confiança em Deus e do amor ao dinheiro. Quando nós colocamos o dinheiro como um ídolo no nosso coração, não encontraremos sossego. Então, em segundo lugar, o amor ao dinheiro, ele traz inúmeros perigos. Terceiro lugar, dinheiro no coração é vendaval, porque o amor ao dinheiro traz frustrações. Versos 13 a 17. Primeiro lugar, porque as riquezas podem ser perdidas. Observe aí verso 13 e 14. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Uau! E se tais riquezas se perdem por qualquer má ventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Salomão está dizendo, as riquezas podem ser perdidas, e muitas vezes, de fato, são perdidas. Ou seja, é um Deus muito estranho para nós termos, porque é um Deus que pode sumir de uma hora para outra. Não faltam histórias aí, na própria história, ou até mesmo perto de nós, de pessoas riquíssimas, que nós pensávamos assim, elas nunca vão ficar pobres, não tem essa possibilidade, essa pessoa tem muito dinheiro, e de repente ficaram extremamente pobres, perderam tudo sem nada. Você já deve ter visto o caso aí de pessoas que até ganharam uma bolada na loteria e gastaram tudo, viveram de maneira devassa, perderam absolutamente tudo. É isso que Salomão aqui está dizendo. Às vezes a pessoa colocou o seu coração no dinheiro, fez do dinheiro um Deus, fonte de satisfação, de segurança, de prazer, de sentido na vida, colocou toda a sua esperança na sua fortuna, no seu dinheiro, até mesmo como confiança para a sua posteridade. E ele diz aí, nem o seu filho, nem aquele que vier depois dele, o seu herdeiro, ficará com coisa alguma. Dinheiro na mão, ou melhor, no coração, é vendaval, porque o amor ao dinheiro traz frustrações, e a primeira frustração é que você pode perdê-lo. Segundo lugar, verso 15, traz frustração porque você não poderá levar consigo. Diz aí, como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Dizem que o homem riquíssimo, Henry Ford, quando estava lá no seu velório, alguém chegou perto e disse assim, ah, quanto que este homem deixou de herança, quanto dinheiro ele deixou. Aí alguém sabiamente respondeu assim, ele deixou tudo, não levou nem um centavo. E a ideia é essa mesma, nós não levaremos absolutamente nada. Todo mundo diz aí que caixão não tem gaveta, só que a gente nunca aprende isso, a gente acha que tem. Nem aqueles faraós que colocavam riquezas nos seus túmulos, nas suas tumbas, para o pós-vida, para eles terem riquezas lá e armas e exércitos, ficou tudo aqui, hoje virou objeto de museu, não é verdade? Nós não levaremos nada conosco, e isto é frustrante. Nós ajuntamos, como diz a Bíblia, até colocamos nomes nas coisas, isso é meu, isso é meu, isso é meu, mas nós não levaremos nada. Eu não sei se você já ajudou alguém a desfazer das coisas de um ente querido que morreu. É interessante porque um dia antes da pessoa morrer, tudo era dela. Isso é meu, você não toca, a gente não mexia, a gente respeitava. Da noite para o dia a pessoa morre, a pessoa já não tem domínio nenhum mais sobre aquilo, as pessoas vendem, dão, jogam fora. Aquilo tudo muitas vezes perde o valor e o significado. Nós não levaremos nada e isso é frustrante. Terceiro lugar, é frustrante, versos 16 e 17, porque o dinheiro não compra tudo. Diz aí, também isto é grave mal,
Precisamente como veio, assim ele vai, e que proveito lhe vem haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Não faltam exemplos também na história e ao redor de nós, de pessoas que, apesar do dinheiro e da riqueza, sofreram duramente por diversas razões, sofreram enfermidades, problemas familiares, crises pessoais, emocionais e vários outros problemas, e o seu dinheiro não foi capaz de curar estes males, não foi capaz de comprar a felicidade, capaz de comprar talvez o amor da sua vida, capaz de comprar uma família, capaz de comprar o respeito, a dignidade, a felicidade, o sentido da vida, a cura para muitas doenças, a solução de diversos problemas. E aqui Salomão, observando, ele é um homem experiente, né? Ele viu muito disso, de pessoas ricas, pessoas abastadas, mas que conviveram com dias amargos em trevas, comeram em todos os seus dias, também com enfado, enfermidades e indignação, porque às vezes nós pensamos que o dinheiro compra tudo, mas o dinheiro não compra tudo. Dinheiro traz felicidade? É claro que traz. Dinheiro traz muita felicidade, dinheiro nos faz rir, não é verdade? Mas o que o dinheiro não traz é alegria verdadeira, alegria plena, satisfação ao nosso coração. É claro, se você quer ver alguém sorrir, põe uma notinha de 100 no bolso dele, né? Mas não traz plena satisfação. Bom, nós vimos até aqui que dinheiro no coração é vendaval, porque o amor ao dinheiro traz opressão, perigos e frustração. Mas nós vamos terminar com uma boa notícia, com uma maravilhosa notícia da palavra de Deus. Salomão não nos deixa no desespero nem no escuro, mas ele nos aponta um caminho maravilhoso para nós lidarmos com estas questões. Quarto lugar, concluindo versos 18 a 20, nós vamos ver que o amor a Deus traz felicidade. O amor a Deus traz felicidade. Quando entendemos que as riquezas, que o fruto do trabalho é um dom de Deus e utilizamos disso à luz desta verdade como um dom de Deus, colocando Deus acima de todas as coisas e no centro do nosso coração, nós encontramos verdadeira felicidade e lidamos com estas coisas de maneira melhor. Primeiramente, Deus nos ensina a desfrutar das suas dádivas com alegria. Verso 18 diz: eis o que vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem do seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Observe aqui como Salomão coloca Deus na história. Nós nos vangloriamos de que eu consegui dinheiro, essas riquezas são minhas possessões. Que nada! A Bíblia diz que o céu e a terra pertencem ao Senhor e tudo que neles habita pertence a Deus, tudo é do Senhor. Nós somos apenas mordomos, administradores. Deus nos dá não para nós construirmos um império, um reinozinho pessoal, mas Deus delega a nós estas dádivas, Ele nos dá para o nosso deleite, para usarmos com sabedoria. Salomão está dizendo aqui que nós devemos sim aproveitar estas coisas, ser grato, usá-las com equilíbrio, usá-las de maneira a glorificar a Deus, usá-las em relação a Deus, entendendo que elas são dádivas de Deus, mas elas não são Deus na nossa vida, elas não substituem a Deus na nossa vida. Deus nos dá estas coisas e permite que tenhamos muitas destas coisas na medida que cabe a soberania de Deus para o deleite do nosso coração. E é maravilhoso pensar que mesmo vivendo em um mundo caído, Deus continue derramando bênçãos sobre justos e injustos. Mas a primeira verdade aí que nós encontramos é esta, sobre a satisfação, sobre a alegria, sobre o usufruir destas coisas como uma dádiva de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 4 diz: porque tudo que Deus criou é bom, recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado.
Nada deve ser recusado, deve ser aceito com gratidão, com ações de graças, porque vem de Deus. Esta é a primeira verdade que enche o nosso coração. Segundo lugar, ainda no verso 18, nós devemos desfrutar destes dons de Deus, entendendo que somos passageiros, somos peregrinos. Diz aí, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Observe que Salomão enfatiza bem, e outras vezes ele fala disso aqui neste livro, e a Bíblia fala várias vezes. Lembra lá do Salmo 90, que fala sobre a brevidade da vida. Tiago fala sobre isso, Jesus fala sobre isso. A Bíblia é vasta em falar sobre isso, de como a vida é breve, de como nós somos como a neblina, como a erva. Aqui está falando da brevidade da nossa vida. Se deleite nestas bênçãos de Deus, usufrua dos dons de Deus com gratidão, mas entendendo que você é passageiro, a sua vida tem início e fim aqui nesta história, nesta existência. Você não vai ficar para sempre. Não adianta você querer construir um império, querer ter toda a grana do mundo, todo o poder do mundo, ter esta ganância de ter e possuir e ter mais do que os outros e buscar satisfação nessas coisas, porque nós só encontraremos num relacionamento com Deus, e a nossa vida é breve. Quer você tenha muito dinheiro ou pouco, a sua vida é breve. Aproveite das bênçãos que Deus te dá, entendendo que a sua vida é breve, a sua vida é passageira. Terceiro lugar, verso 19, devemos usufruir destas coisas como um dom de Deus. Diz aí, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. É graça de Deus, é presente de Deus. Não foi simplesmente a sua capacidade, a sua inteligência, o seu esforço, a sua sorte. É dom de Deus, cabe a soberania de Deus, e isso é algo que a gente não discute. Deus é quem está no controle de todas as coisas. Se Ele nos permite passar por dificuldades, nós passaremos. Se Ele nos permite passar por uma vida abastada, nós também passaremos. Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O próprio autor bíblico diz em Provérbios, Deus não me dê pouco para que eu não venha a blasfemar contra o Senhor, a murmurar, e também não me dê muito para que tendo muito eu não me esqueça do Senhor, ou seja, o bastante para eu sobreviver. Tendo que comer e vestir, estejais contentes. Jesus diz no Sermão do Monte, Mateus 6, que nós não devemos andar ansiosos e preocupados e correndo atrás das mesmas coisas que aqueles que não têm Deus correm. Antes devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo aquilo que nós necessitamos nos será acrescentado. Isso não quer dizer cruzar os braços e esperar cair maná do céu, mas é trabalhar entendendo que o trabalho é um dom de Deus. Deus nos abençoa através do trabalho, através do nosso esforço, mas quem sustenta todas estas coisas é Deus. Ele é o doador. Veja estas coisas como um dom de Deus e não troque o dom pelo doador. Adore o doador, adore a Deus, a fonte de todo bem, e use as bênçãos de Deus para a sua glória, mas não coloque o dom de Deus no lugar de Deus, senão isso vai se tornar um ídolo no seu coração, e não podemos servir a dois senhores, a Deus e às riquezas. E observe aí no verso 20, que até para usufruir destas coisas nós precisamos de Deus. O dom aí não é só a riqueza, mas também a possibilidade de gozar destas coisas, de usufruir destas coisas. É um dom de Deus. Não adianta você só ter estas coisas e não poder aproveitá-las, não é verdade? Nós precisamos tanto que Deus nos abençoe como nos capacite a também usufruir. Tantas pessoas têm tantas coisas e não tem saúde, não tem emocional, não tem psicológico, tem uma vida toda atrapalhada e não consegue nem usufruir das coisas que tem. Deus também é quem nos capacita até mesmo a degustar, a experimentar as coisas. Ele é quem sustenta a nossa vida, nele nós nos movemos e existimos. Quinto e último lugar, Deus nos dá paz e tranquilidade. Observe o verso 28. Porque não se lembrará muito dos seus dias, dos dias da sua vida,
porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. O que esse versículo quer dizer? Quando nós passamos por este processo, nós usufruímos das bênçãos de Deus, entendendo que Ele nos abençoa pelo trabalho. Quando utilizamos destas coisas como um dom de Deus, com responsabilidade, quando não trocamos a bênção pelo abençoador, quando nós lidamos com as riquezas e os recursos de Deus, colocando Deus em primeiro lugar, Ele encherá o nosso coração de alegria. Aqui diz, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida. Em outra tradução, ele não vai viver atormentado, preocupado com os afazeres, com as demandas da vida, mas o seu coração terá condições de usufruir das bênçãos de Deus com alegria. Haverá alegria, o coração estará cheio de alegria. Deus é quem enche o nosso coração de alegria. Que bênção, que gozo nós sabemos disso. Quem ama a Deus encontra felicidade. O amor a Deus traz felicidade. Que bênção, que maravilha da palavra de Deus para o meu e para o seu coração. E eu gostaria de terminar lendo 1 Timóteo capítulo 6, verso 17 em diante, que diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida. Esta é a orientação de Jesus Cristo para todos nós. Jesus disse: não acumuleis tesouros aqui nesta terra. A traça come, a ferrugem come, o ladrão rouba, mas ele diz: acumulem tesouro nos céus. Invistam em tesouros espirituais e eternos, afinal é lá que nós vamos passar a eternidade. Nós estamos investindo no lugar errado. Nós estamos investindo tudo aqui, nos esquecendo de onde nós vamos passar a eternidade. Por isso que nós devemos usufruir como Deus nos ensinou aí, entendendo que a nossa vida é breve. Nós vimos aqui então que o problema não é a riqueza, o problema não é você trabalhar e como consequência ter aí o fruto do seu trabalho. Não há problema em você ter posses, em você ter empregados, em ter uma vida abastada. O problema não é esse. Não podemos colocar o problema em objetos, em coisas fora de nós e esquecer do nosso coração. O problema está no nosso coração. Quer sejamos ricos ou pobres, a cobiça, a inveja, a ganância, a avareza estará no nosso coração. O problema é muito mais profundo. O problema é a maneira como nós lidamos com estas coisas. O que a riqueza, os bens, as posses significam para nós, pois na maioria das vezes elas substituem Deus no nosso coração. Elas nos trazem uma certa felicidade, ainda que momentânea e passageira. Elas nos trazem segurança, compra muita coisa, relacionamentos, pessoas, amigos, ainda que falsos, né? Engambela quando você está em algum sofrimento. Afinal é só você ir para o shopping e comprar um monte de roupas, ou você comprar um carro novo, uma casa nova, mas não traz redenção, não traz felicidade, não traz satisfação. Muito pelo contrário, a gente viu aqui hoje que dinheiro no coração é vendaval, porque traz opressão, traz muitos perigos e traz frustração. Mas quando Deus está no nosso coração, o amor a Deus traz felicidade e nos ajuda a usufruir das bênçãos de Deus de maneira correta. Que Deus abençoe você e a mim a lidar de maneira melhor com o dinheiro, com a bufunfa, com a grana, com o faz-me rir, para que quem nos faça rir, antes de tudo, seja o Espírito Santo, a alegria do Senhor. Que Deus nos abençoe para que pelo nosso trabalho haja sustento na nossa casa, para que através do nosso trabalho nós possamos ajudar ao próximo, tanto com o trabalho em si, com o serviço prestado de maneira justa e correta, como também com o fruto do nosso trabalho, com as nossas ofertas, com a nossa ajuda. Que Deus nos abençoe para que com o fruto do nosso trabalho a gente também seja generoso em abençoar a obra de Deus, a obra séria de Deus. Um abraço, que Deus te abençoe ricamente.